Olá, amigos queridos do nosso grupo espírita Eurípides Barçanufo, a sede da nossa querida TV Nova Luz, a TV Nova Luz, que foi criada para iluminar os nossos dias. É um centro espírita virtual, onde temos palestras, programas de músicas, programas de estudo. E na nossa palestra de hoje, nós vamos falar um tema, sim, lindo. Eu acho maravilhoso falar do processo reencarnatório, porque todos nós precisamos reencarnar. Então eu peço a Jesus que nos envolva nesse instante para que nós sejamos instrumentos do seu amor e da sua paz, para que nós possamos chegar a seu coração, essa oportunidade que estamos tendo de dentro dos nossos lares, poder divulgar os ensinamentos de Jesus através das redes sociais, isso é maravilhoso, meus irmãos. Por isso, nosso sentimento é de profunda gratidão. Claro que estamos morrendo de saudade daquele contato físico, aquele olho no olho, aquele abraço gostoso, mas sintam-se abraçados. Muito obrigado pela grande honra de poder falar nesta rede de amor, nesse nosso centro espírita virtual. E para aquecer os nossos neurônios, porque hoje a neurolinguística diz que nós temos que trazer conhecimentos novos, né, para dar exercício aos nossos neurônios, que eles chamam de neuróbica, que antigamente não, nós temos a aeróbica, mas agora, com a neurolinguística, nós temos a neuróbica, que é para aquecer os nossos neurônios, dar um movimento mais ligeiro aos nossos neurônios, né? Fazer um exercício nos nossos neurônios. Eu trouxe uma história muito bonitinha que Brian Weiss conta no seu livro Só o Amor é Real. Brian Weiss é um psicólogo, um psicanalista, tem consultório, atende, não sei, muitas pessoas, tem livros editados, né, muitos mestres, muitas vidas, e esse livro, Só o Amor é Real, ele conta que ele atendendo uma jovem, a jovem contou para ele que ela sentia todas as noites uma mão muito carinhosa que segurava a sua mão. Ela só dormia depois que ela encontrava essa mão que segurava a sua mão. E ela sentia muita necessidade daquela mão. Ela só dormia depois que a mão chegava, apenas a mão que segurava a sua mão. E é muito interessante que o Dr. Brian Weiss concluiu com ela que, é claro, sendo filha única, sozinha, ela tinha necessidade à noite. Para o adolescente, a noite é uma coisa imensa, né? Para o pré-adolescente. Então, ela sentia necessidade, se sentia mais segura com a presença dessa mão. E aí, essa mão a acompanhou até quando ela se casou. Quando ela se casou, a mão nunca mais voltou. Aí ela falou, bom, deve ter sido mesmo emocional, uma necessidade de eu ter uma companhia durante a noite, etc, etc. Mas só que quando ela teve o primeiro filhinho dela, que ela segurou na mão do seu primeiro filho, ela falou, meu Deus, é a mão, é minha mão companheira. Ela sentiu na energia em tocar a mão do seu filho, ela sentiu a energia daquela mão que a acompanhou por tantos anos. E isso é muito interessante porque é possível. Os espíritos dizem que quando nós vamos reencarnar, dependendo do nosso nível evolutivo, nós temos condições de visitar a nossa futura mamãe, né, quando estiver muito mais próximo assim, da encarnação. Também o espírito pode ajudar a aproximar o futuro pai seu, para que ele encontre a sua mãe, né, que eles comecem um romance. Então, tudo isso é possível.
E é sobre esse estudo da união da alma ao corpo, ou seja, da reencarnação, é que Kardec desenvolve dessa questão 344, no Livro dos Espíritos, da questão 344, a questão 360. Mas antes de iniciarmos realmente as questões que Kardec desenvolve, vamos falar um pouquinho para a gente entender melhor essa ligação, né? Por que que nós precisamos reencarnar? Denis diz que essa lei da reencarnação é para o rejuvenescimento da nossa alma. Nós nos tornamos mais jovens quando nós reencarnamos. Aí você diz assim, mas como assim, né? Então o espírito passa pelo processo do envelhecimento, do rejuvenescimento? Sim, segundo Denis, rejuvenescer espiritualmente falando quer dizer tornar-se mais luminoso, iluminar-se. Quando você se ilumina, o seu corpo espiritual se torna mais leve. Então, em cada encarnação, ao conquistarmos valores intelectuais e valores morais, ao conquistarmos virtudes, ao desenvolvermos virtudes, nós vamos nos tornando mais iluminados e, portanto, mais jovens. É lindo isso, é muito bonito. Então, Kardec pergunta... Ah, não. Primeiro vamos ver do perispírito antes de entrarmos nas perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos sobre essa ligação da alma ao corpo físico. Quando nós fomos criados simples e ignorantes, lá no nosso início, Deus, nosso Pai, o nosso Criador, retirou do fluido cósmico universal uma porção para fazer um corpo, um revestimento para a nossa alma. Esse revestimento ele chamou de perispírito, os espíritos chamaram de perispírito. Peri quer dizer em volta do espírito. Mas Kardec, como grande pedagogo, para que a gente compreenda bem esse processo, ele diz que a alma imortal, que há de ser um elemento material qualquer, um elemento, uma luz muito mais veloz do que a luz que nós conhecemos, claro, né? A luz que nós conhecemos, que caminha a 300 mil quilômetros por segundo, né? Essa luz, ela é ínfima, perto da luz da alma, perto da energia luminosa que é a alma, que a gente não tem ideia como que seria essa energia, né? Essa luz, ela precisa de um corpo, de um revestimento para reencarnar, para escrever o seu processo evolutivo. Ela escreve o seu processo evolutivo através desse corpo espiritual. Paulo de Tarso chamou o corpo espiritual, que ele diz assim, morre o corpo físico e se acende, né, ou se revela o corpo espiritual. A alma vai revestida desse corpo espiritual ou perispírito, que tem propriedades que nos permite reencarnar nos diversos mundos habitados. Uma dessas propriedades é absorver o elemento material do mundo onde nós vamos habitar e nos permite ligar ao novo corpo que iremos habitar por uma temporada.
É claro que a alma, nós já sabemos disso, a alma ou espírito, quando a gente fala espírito, Kardec é muito pedagogo, ele diz assim: a alma revestida do seu perispírito é o espírito, porque a alma nós não conseguiríamos ver, é um elemento material que foge da nossa percepção mais apurada, mas revestida do seu corpo espiritual, que absorve os elementos materiais do mundo para onde ele vai, nós conseguimos, quem tem evidência, ver o espírito. Então, quando a gente diz assim, eu estou vendo um espírito, eu estou vendo a alma revestida com seu corpo espiritual ou perispírito. Esse entendimento, meus irmãos, é muito importante, é fundamental, porque esse corpo espiritual ou perispírito, ele tem vários elementos materiais, tem os elementos mais sutis, que a gente também ainda não compreende, que liga a alma, e tem os elementos mais grosseiros que liga ao corpo físico. Então, é disso que nós vamos falar nesse estudo com Allan Kardec. É a alma revestida do seu perispírito, quando vai se ligar molécula a molécula ao corpo físico para ter uma existência na Terra. Então, Kardec pergunta aos espíritos, quando é que se completa a reencarnação? E quando é que inicia a reencarnação? A reencarnação se inicia no momento da concepção. A alma já está ali com seu corpo espiritual e vai ligar-se molécula a molécula naquele ovozinho, né? Naquele zigoto, naquela sementinha, digamos assim. E aí a pergunta é o seguinte: nesse período que o ser humano está se formando um novo corpo ali dentro do ventre materno, né? Porque é preciso do espermatozoide, do óvulo, da sementinha do pai, mais a sementinha da mãe, e aí o espírito se liga ali naquela sementinha. Mas a reencarnação só se completa no nascimento. Então, nós passamos 9 meses, às vezes 7 meses, tem criança que nasce antes do tempo, né, prematuros, 7 meses, mas uma gestação normal são 9 meses, formando aquele corpinho, que Gabriel Delany, no livro Reencarnação, ele diz assim: a alma repete, ele usa a palavra repetir, repete no ventre materno toda a sua escalada evolutiva, desde uma simples monera até a formação do seu corpo completo, né? Cabeça, tronco, membros, etc. e tal. Então, ela repete no ventre materno a trajetória evolutiva, porque a alma, ou o princípio espiritual, estagiou, né, na condição material, depois na condição vegetal, depois na condição animal, depois na condição hominal, que é a condição que nós temos hoje, até chegarmos ao estágio angelical. Nós vamos nos aperfeiçoando. E no ventre materno, a gente repete toda essa trajetória evolutiva. Aí, então, a primeira pergunta que Kardec faz nesse estudo é quando é que se inicia a reencarnação e quando que se completa a reencarnação. Então, se inicia na concepção. Concebeu ali, formou a primeira sementinha, a alma já está
ligada àquele novo corpo físico, mas não completou ainda a reencarnação, está naquele processo. Aí vem a pergunta que Kardec faz, então, se o feto, né, ainda não completou, o espírito ainda não completou ali a reencarnação, e muitos espíritos têm condições até de ficar fora, né, percebendo tudo que está acontecendo de acordo com o seu nível evolutivo, então o feto ainda não tem a alma. Aí os espíritos, não, tem sim, a alma está ali e vai se completar naquele corpo. A alma já foi tudo combinado, já foi tudo traçado, né? Quando a gente lê lá na Encarnação de Sigismundo, que André Luiz conta, ou mesmo na reencarnação de Camilo Castelo Branco, o departamento de reencarnação, que está no livro Memórias de um Suicida, a gente vê ali que a alma, ela participa da sua ligação molécula-molécula. Muitas delas permanecem com lucidez e outras, sem ter um preparo evolutivo, ainda não. Ela fica como que adormecida, né? Porque a diminuição do espírito adulto para diminuir, se ligar-se molécula a molécula num ovozinho, passa por um processo de esquecimento enorme e as vibrações são completamente diferentes. Aí a pergunta que Kardec faz aos espíritos: a alma nesse processo pode desistir? Ah, não quero, não quero mais não, estou com medo. Pode acontecer, muitos espíritos às vezes desistem. E aí a futura mãezinha perde, né? Faz um aborto espontâneo, perde aquela formação. Quando o feto morre no ventre materno, Kardec pergunta assim: o que acontece para a alma quando ela está se ligando molécula a molécula e dá um processo material complicado, ou um susto, ou um trauma, um acidente, alguma coisa, o bebê morre dentro do ventre. A alma simplesmente se afasta. E ela vai reencarnar de novo? E o Kardec pergunta: sim, claro que vai. Mas ela vai precisar de um tempo para se organizar, para a mãezinha também se organizar, e se a mesma mãe quiser outra vez passar pelo processo de engravidar. A morte do bebê, logo após o nascimento, a alma sofre muito com aquela morte? Os espíritos dizem que não, que aquilo é um sofrimento para a família. Não representa um sofrimento grande para o espírito reencarnante, porque ele não está consciente. Só se ele estivesse totalmente consciente o tempo todo. Mas não é, isso daí varia de espírito para espírito, de encarnação para reencarnação. Tem até um caso muito interessante de uns amigos nossos espíritas que nos revelaram que o espírito, para nascer naquela família, a mãe teve 3 abortos. Ela engravidava, passava um processo, 2, 3 meses, perdia. Aí ela tentava de novo, ela depois fazia aquela curetagem, tirava tudo, aquela coisa, ela tentava de novo, aí quando engravidava novamente, chegava 3, 4 meses, perdia aquele bebê, perdia aquele feto de novo. E assim, aborto natural, espontâneo, ela não entendia por que ela não conseguia segurar o bebê, né? E aí teve uma terceira gravidez, outra vez, e tornou a perder. Quando ela desistiu, ela falou: é porque realmente Deus não quer que eu engravide, só pode ser isso, né? Aí ela tornou a engravidar. E dessa vez, a gravidez foi a termo e ela teve um lindo menino. E depois ela teve uma revelação que
ela colocou assim para gente, para termos de estudo, para a gente saber se seria possível isso. O que foi revelado a ela é que aquele espírito reencarnante teria sido, no passado, um suicida por álcool. Ele se excedeu na bebida alcoólica e ele antecipou o seu retorno para a dimensão espiritual. Mas com toda aquela imprudência dele, aquele alcoolismo desenfreado, ele fora uma pessoa extremamente boa e ajudou a muita gente. Foi uma pessoa muito generosa, que foi muito caridoso. Então, o mundo espiritual revelou que ele teria uma reencarnação, mas ele não mereceria reencarnar com processo no seu perispírito, processo doentio, pela multidão de bens que ele fez, né? Diz que o amor cobre a multidão dos erros, e é verdade. Então, ele, por ter sido uma pessoa extremamente boa, extremamente generosa, que fez bem a muita gente, ele teve a sua pena atenuada para ter uma reencarnação com um organismo físico perfeito. Porque quando você danifica o seu corpo espiritual através do álcool, ou através do fumo em exagero, ou através do excesso de comida gordurosa, tudo isso que a gente faz que faz com que o nosso corpo fique desequilibrado, né? E muitas vezes morre antes do tempo, porque, diz André Luiz, não é que isso é um erro de alguns, não. A grande maioria de nós não completa a reencarnação. Segundo André Luiz, nós poderíamos viver 120 anos com qualidade de vida e não conseguimos porque abreviamos com as nossas mágoas, as nossas tristezas, as nossas depressões, os nossos exageros alimentares, etc, etc, etc. Então, a gente abrevia o nosso retorno. Mas, às vezes, reencarnamos com algum processo orgânico complicado, processo no intestino, no fígado, na vesícula. A gente tem esses processos que são resultados não só desta vida, mas muitas vezes trazendo de vidas anteriores pelos nossos excessos. Mas, enfim, então aquela criança, só na quarta gestação a sua mãe conseguiu tê-lo, porque aqueles 3 abortos que ele fez é que ele formava um corpo sadio e perdia aquele corpo porque ainda tinha emanações do álcool, né, no seu organismo. Ele precisou de 3 reencarnações frustradas, com muita paciência da sua mãezinha, para depois nascer um meninão muito sadio, graças a Deus, que eu até o conheço. E é maravilhoso a gente saber disso. Kardec pergunta também aos espíritos: ao falhar a encarnação, o espírito precisa de um tempo para programar a próxima reencarnação? Sim. Mesmo que, vamos dizer, que a mãe perca o filho por uma imprudência dela mesma, ou perca o filho, provoque um aborto, né? Que isso, hoje em dia, as mulheres têm a liberdade para fazer isso, embora não seja legal, né? Mas em alguns casos a lei ainda permite que se faça o aborto através do estupro, ou através de uma doença que a criança vai nascer sem cérebro, por exemplo. Então é possível fazer o aborto. Então, quando acontece isso, o espírito, claro, vai precisar de um novo tempo, de programar tudo outra vez para a sua reencarnação. A pergunta que Kardec faz também é: o espírito fica liberto entre a concepção e o nascimento? Ele fica liberto?
Isso até nós já falamos no início, depende do estágio evolutivo do espírito. Se os espíritos, se esse espírito vem em missão, é um missionário, já é um espírito com conquistas, ele fica totalmente liberto e até participa da ajuda ali da sua mãezinha, né? É um espírito que não provoca nenhum enjoo, e como a gente enjoa na gravidez, né? É impressionante. Para que serve a vida intrauterina? Essa é uma pergunta. Por que que nós precisamos de 9 meses dentro da barriga de uma mulher? Ou de 7 meses, ou de 8 meses? Porque você vê um cachorrinho, a gestação é menor, muitos animais, a gestação é menor e o bichinho já nasce, já sai andando, já se vira sozinho, já se alimenta sozinho. Por que que nós precisamos de uma gestação tão grande e, ao mesmo tempo, precisamos de cuidados, né? Que a gente até 2, 3 anos, a gente não consegue sobreviver sozinho. Por que que nós precisamos disso tudo? A necessidade dessa infância terrena tão longa, a necessidade dessa gestação tão longa. Na parapsicologia, a gente estuda a importância do ventre materno. Dentro do ventre materno é que ocorre essa interação da mãe com a formação do corpo do seu filho ou sua filha e a interação também com o pai. É nesse momento que o espírito está ali em formação que a mãe pode conversar muito com seu filho, pode falar com ele dos seus projetos, dos seus planos, sentir as vibrações daquele espírito. É ali que acontece as afinizações. E é muito importante, meus irmãos, porque às vezes, como nós ainda somos espíritos mais próximos da animalidade do que propriamente da angelitude, nós reencarnamos em família, muitas vezes para reparação, né? Vamos fazer uma reparação com espíritos que nós prejudicamos ou fomos prejudicados. Então, esses 9 meses de ajuste, né, de afinização, é muito importante para o equilíbrio dessa encarnação, é muito importante para essa mãezinha se afeiçoar, né, a esse espírito que chega, porque muitas vezes pode ser um espírito que lhe prejudicou em vidas anteriores, e eles vão começar um reajuste. O feto tem alma? Isso nós já perguntamos. Qual a importância do período no ventre materno, segundo a parapsicologia? É que nós estamos falando. Muito dos traumas que o adulto tem vem desse estágio no ventre materno. Eu me lembro, na minha própria história, eu tinha muito medo da noite, eu tinha horror da noite. Não só pela minha mediunidade, que eu via sombras, via caretas na janela, aquela coisa toda, mas quando apagava a luz, eu tinha que dormir com uma luzinha acesa. Quando apagava a luz, eu tinha a sensação que ia morrer, meus irmãos, eu me sentia sufocar. Então, tinha que ter uma luzinha acesa, e eu dormi muito tempo no canto da minha irmã mais velha, e ainda dormia segurando o olho dela para que ela não dormisse antes de mim. Tal era o pânico que eu tinha da noite. E quando eu fiz a parapsicologia, que eu fiz uma regressão de memória até o ventre materno, eu descobri que a minha mãe tentou me abortar, e ela nunca tinha revelado isso para ninguém. E aí, conversando com ela, entendi todas as suas razões, só que ela tentou com aqueles chás daquela época, chás abortivos, né? Porque ela já estava com 3 filhos, o meu pai estava doente e ela não sabia como que ia fazer comigo, já que ela mudou do Espírito Santo para Volta Redonda, onde eu nasci. Ela teve muito medo da gravidez. E o fato dessa tentativa... eu associei, a minha alma imortal associou
esse momento no ventre materno de ameaça de morte. Então, quando escurecia, né, o quarto, era como se eu voltasse para o ventre materno, e aí vinha aquele medo, aquele pavor horroroso da morte, onde os espíritos aproveitavam e enchiam de fantasmas, de coisas horríveis. Então, tem outras coisas mais, às vezes as pessoas sentem muito pânico, porque a mãe passou um trauma enquanto ela estava lá dentro, e a mãe passou um trauma. A gente sabe, assim, vários casos a respeito disso, que esse estágio no ventre materno tem um significado muito importante no crescimento do ser humano, do indivíduo. Por isso, se você aí está grávida, está me ouvindo, curta muito, dê muito carinho a esse bebê que está aí ligado a você, leia coisa boa, busque não saber tantas notícias ruins, né? Sensibilidade. Ouça música clássica, conversa com esse espírito que, apesar dessa pandemia, que isso vai passar, né, que tudo vai melhorar, seja otimista, conte histórias para o seu bebê aí dentro do ventre materno, porque ela está presente e está ouvindo tudo. Entre a mãe e o feto, digamos que existe risco naquela gravidez, ou salva a mãe ou salva o feto. Os espíritos recomendam que se salve a mãe, porque o feto, como a reencarnação ainda não está completada, é preferível que seja interrompida para salvar a vida da mãe do que muitas mães ficam super sensíveis, pedindo salva meu filho, eu quero... claro, isso é próprio de mãe, mas o médico tem que ser sensato e adiar, né, aquela reencarnação daquele espírito, e o espírito também vai ser grato a isso, para ele não se sentir culpado. Quantos filhos que nascem e a mãe desencarna, que a criança fica com aquela sensação de culpa a nível de inconsciência, né? Assim? Então, meus irmãos, nós temos que valorizar muito a nossa reencarnação, a nossa vida. O fato de estarmos aqui, mesmo nesse processo de expiação coletiva, que agora nós estamos sentindo mesmo, né? Essa expiação coletiva, que não está fácil para ninguém ficar preso dentro de casa, e com esse medo desse inimigo invisível, não está fácil para ninguém isso. Então, nós precisamos consolidar a nossa fé. E tem uma página muito bonita no livro de Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Franco, que o livro chama Primícias do Reino, onde Amélia Rodrigues fala da família de Betânia. Betânia era uma cidadezinha perto de Jerusalém. E lá morava Lázaro com as suas duas irmãs. E Jesus saiu cansado de Jerusalém, aquela luta, né, de falar para as pessoas do sentido da vida, da construção do amor. Ele, naquele messianato cansativo, ele foi para Betânia, que era 1 hora de caminhada, tipo 5 quilômetros de Jerusalém. Ele chega lá no vilarejo, porque ele conhecia Lázaro. Quando ele salvou, Lázaro já estava até no túmulo, já tinha até sido enterrado. Quando ele foi lá, segundo Amélia Rodrigues, viu que era um ataque epilético não, cataléptico, quando a pessoa fica igualzinho morta, e ele ressuscitou Lázaro. Então, eles ficaram muito amigos. E Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. É muito bonito esse texto, porque é evangélico, que quando Jesus chega, Maria senta-se ao pé de Jesus e Marta fica cuidando lá dos seus afazeres. Num determinado momento ela não aguentou e disse assim: Jesus, peça a Maria para vir me ajudar,
eu estou assim, já estou muito cansada dos afazeres. Então Jesus respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas. Na verdade, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Naquele momento, Jesus quis mostrar mais esse ensinamento, que ele estaria ali por pouco tempo e os afazeres domésticos, o corre-corre da nossa vida no mundo, não vai parar nunca, né? Mas estar com o mestre, buscar uma um ensinamento espiritual era a coisa mais importante e é a coisa mais importante da nossa vida. E nesse texto, Amélia Rodrigues fala das escolhas na horizontalidade e nas escolhas da verticalidade, né? Como se fosse a cruz. Nós ficamos muito preocupados com os valores da horizontalidade, assim, os valores que estão ao nosso derredor. Nós ficamos muito preocupados em cuidar da casa, claro, todo mundo quer uma casa limpa, né? Mas nós exageramos. Eu canso de falar isso, porque nessa pandemia, a minha norinha virou para mim e falou assim: Dona Leila, nós precisamos de muito pouca coisa para viver. E é realmente a grande verdade. Precisou da gente estar preso em casa para perceber como a gente junta coisas, né? O que Joana de Anjos fala: tu te torna possuídos pelos bens que pensas possuir. A gente pensa que isso tudo é muito importante. Então, aqui em casa, por exemplo, na minha rotina, eu já tirei uma porção de coisas, já guardei, que quando terminar a pandemia eu vou distribuir. Muitas coisas eu já estamos distribuindo, que tem movimentos de caridade, que a gente está se desfazendo dos excessos, meus irmãos. A gente fica muito escravo das coisas, porque quanto mais coisa a gente tem, nós temos que limpar tudo, senão mofa, a gente tem que botar no sol, a gente tem que cuidar também do nosso próprio organismo, que a gente se descuidou muito. Olha, eu confesso a vocês, essa experiência de ficar dentro de casa está me fazendo olhar muito para minhas escolhas, porque a gente vai sendo envolvido, né? Nós vamos sendo envolvidos pelos valores transitórios da vida e esquecemos dos verdadeiros valores da existência. Nós estamos aqui em trânsito, então não devemos ter medo. É lógico que o medo é uma coisa natural, que o medo é que nos garante a sobrevivência, né? Se nós não tivéssemos esse sentimento do medo, a gente corria muito mais risco de vida, a gente se jogava nas coisas sem pensar nas consequências. Então é importante que a gente tenha medo, mas esse medo exagerado em que a gente aumente a adrenalina, né, do nosso corpo, que a gente aumente as pulsações do coração. Olha, teve dias aqui de eu ter uma dor no peito que eu achei que eu não estava respirando direito, e era tudo ansiedade, porque meus filhos moram longe, e quando você tem uma notícia do seu filho passando mal alguma coisa, que normalmente você podia, eu como estou aposentado e meu marido fazer uma viagem lá socorrer, nós não podemos fazer isso. E eles também não podem sair de onde estão. Então, esse nível de ansiedade sobe a pressão, né? Na nossa faixa etária, pelo menos, né? Mas, enfim, como que a gente corrige isso? É numa atitude de fé. Nós temos que ter a certeza, guardar a certeza no coração de que ninguém vai desencarnar antes do tempo. Se nós tivermos que desencarnar por esse vírus, essa Covid, esse inimigo invisível, que a gente aceite,
a gente não lute contra o nosso momento derradeiro, porque nós sabemos que vamos desencarnar e vamos ter outras chances reencarnatórias também. É claro que nós desejamos ficar na Terra o máximo possível, porque cada encarnação é um rejuvenescimento, como diz Leon Denis. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Até vou contar uma história muito interessante para vocês, que é uma questão de escolha, que a vida é uma questão de escolha. A gente, como diz Denis, nós temos uma energia que comanda as nossas ações, que é uma energia mais forte do que a eletricidade, segundo Leon Denis. E segundo Einstein, essa energia é mais forte do que a bomba atômica, porque é uma energia que vara os céus, que se chama vontade. A vontade humana, nós somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo, a vontade humana é uma energia poderosa. E essa energia tem que ser canalizada para entrar em sintonia. A gente deve ficar em sintonia com essa energia de Deus, que a energia da vontade encontra a energia do nosso Pai Celestial, que deseja o melhor para a nossa vida. Deus não nos criou para o sofrimento, Ele nos criou para o amor e a felicidade. Então, a gente tem que escolher. Então, nós estamos dentro de casa, o que nós vamos escolher fazer? Ficar vendo notícia na televisão o dia inteiro da quantidade de morte, ficar em pânico? Não. Desliga a televisão, meus irmãos. Vai pegar um bom livro para ler, vai pegar uma boa palestra para ouvir, para você consolidar a sua fé. É uma questão de escolha. Então, tem uma história de Nasruddin. Nasruddin é um mulá, que ele chama, é um mestre, né, da religião Bahá'í. Ele tem várias histórias. Uma vez contei a história para vocês de que ele procurou a peste negra. Mas essa história que eu vou contar, que ele conta, que a religião Bahá'í conta, é sobre a escolha. Diz que Nasruddin, ele se aposentou, ele e a mulher dele, e ele decidiu ir morar num vilarejo, morar no campo, né? Ele decidiu largar a cidade grande e comprou uma casa de campo. Mas ele mantinha lá o apartamentinho dele na cidade grande, mas ele passava muito tempo na casa de campo. Um dia ele estava lá na sua casa de campo, a sua mulher estava lá fazendo um crochê, fazendo um bordado, e ele falou assim com ela: mulher, amanhã, se o tempo estiver bom, eu vou arar a terra. Agora, se o tempo amanhecer chuvoso, eu vou lá para o meu paiol cortar lenha. Aí a mulher falou assim com ele: se Deus quiser, né, Nasruddin? Você vai fazer isso tudo se Deus quiser. Aí ele disse assim: nossa, mulher, como que você está enjoada, você está beata? É claro que Deus quer. Deus, ele ampara os nossos projetos, ele aplaude os nossos projetos do bem. Então, eu estou dizendo, se o tempo estiver bom, eu vou arar a terra. Se o tempo estiver ruim, eu vou cortar lenha no paiol. Aí a mulher, tá bom, Nasruddin. Aí no dia seguinte acordou, o tempo estava ótimo, mas estava cheio de nuvem, mas o tempo estava bom. Ele foi lá para arar a terra. Quando ele pegou o arado e está lá arrumando, né, a sua horta, de repente o tempo mudou, assim, começou uma chuva, ele saiu correndo para o paiol, que era o seu planejamento. Só que no meio do caminho, nesse trânsito, que viu um senhor a cavalo e falou assim: fulano, senhor, por favor, me diga como é que eu chego no povoado mais próximo.
Aí ele falou, vai andando por aí, você se vira, não está vendo que está chovendo? Aí o homem ficou tão irritado com ele, que o homem era um gigante, um homem enorme, e ele mais velho, né? O homem falou, seu mal criado, não se trata um estrangeiro dessa forma. Agora você vai sim me levar nesse povoado. Pegou, fez ele subir na garupa do cavalo dele, e eles foram, o povoado era mais longe, ele foi e levou o homem até no povoado, ficou todo molhado e tudo, escureceu, né? Anoiteceu, e quando chegou lá, o moço falou, olha, agora você se vira para ir embora, tá? E ele arrumou realmente uma carona, chegou em casa já tarde da noite, bateu na porta. Aí a mulher falou assim, quem é? Ela já estava assustada, né? Ele pegou e disse assim, é Nasrudim, se Deus quiser. É muito terna essa história, meus irmãos. É Nasrudim, se Deus quiser. Então, assim, essa história dá para a gente examinar. Se ele não fosse rude, né? Se a escolha dele tivesse sido de bom humor, e falar, senhor, por favor, vamos dar um pulinho ali no paiol comigo, o senhor fica abrigado e a gente conversa, eu te falo como é que você chega lá no povoado. Não, mas ele foi grosseiro. Então, são essas escolhas que a gente faz e que as consequências, às vezes, a gente não gosta, não é, meus irmãos? Que Jesus nos abençoe, então, para que a gente aproveite essa encarnação, aproveite esses momentos de reflexões para avaliar os nossos equívocos, para corrigir muitas vezes os nossos equívocos numa convivência fraterna, amorosa, que a gente possa ser um pouquinho mais minimalista, né? Quando Jesus lembrou, não amealheis os tesouros que o ladrão rouba, as traças que corroem, amealheis os tesouros da alma, ele pede que a gente preste atenção nisso, que as nossas escolhas de hoje vai falar do nosso destino no amanhã. Vamos viver o hoje, o aqui e agora, com o melhor que a gente sabe. Vamos estudar um pouco mais, meditar um pouco mais, que não basta só a gente estudar, mas nós temos que aplicar. Por isso é que Kardec fala, se o Espiritismo, se nós formos capazes de entender e compreender o Espiritismo, ele vai alavancar o progresso desse mundo. Não adianta só a gente falar, nem só a gente armazenar conhecimento, mas é preciso aplicar, compartilhar, ajudar aos nossos irmãos. Como diz Francisco Otaviano, quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Então, não nos assustemos quando a dor bate à nossa porta, enfrentemos com coragem, acionemos a nossa vontade, essa energia poderosa em direção a Deus. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.